seja muito bem-vindo à aula 2 aí, para que você possa aprender sobre análise técnica. Tem um vídeo sensacional que eu fiz, eu particularmente, pouco modesta. Eu gostei muito do vídeo porque a galera me escreveu falando que ajudou muito e que conseguiu aprender análise técnica, que foi para o nosso congresso de ações. Então eu vou pedir para vocês também assistirem ele, tá? Para você reforçar na sua cabecinha os itens importantes que a gente vai falar aqui sobre análise técnica. Antes de mais nada, não esqueça que o ponto fundamental para o seu sucesso é que você esteja afim, que você esteja morrendo de vontade de fazer dar certo. Então, pegue a sua melhor energia, que a nossa aula está começando. Vamos lá, vou compartilhar agora a tela com vocês para a gente poder falar sobre essa paixão aí da análise técnica. A gente gosta muito dos grafiquinhos, a gente gosta muito de operar usando ele. Então vamos compartilhar aqui. Opa! Agora foi. Então vamos falar sobre o gráfico. Lembrando então que tem ali o vídeo desse congresso que eu fiz, que eu achei que a explicação ficou bem didática, então ficou bem simples. Então aqui a gente vai falar mais extenso, mais detalhado e tal, mas não deixe de assistir esse vídeo. E por também sinal, é claro, não esqueça do e-book. Então vai ser muito importante que você acesse esse e-book que eu fiz de análise técnica, que você deve olhar com calma, ler. Então, lê os slides, assista esse vídeo e veja esse e-book. Lembrando, é claro, que como a gente vai falar de gráfico, você quer usar um gráfico, é claro, é óbvio. E a gente colocou algumas recomendações de gráficos gratuitos que você pode usar. Você pode usar através de corretora, você pode usar da Prof, você pode usar da Trig, você pode usar da ProTrader. Então tem vários gráficos aí que você pode usar gratuitamente por alguns dias, ok? Então não precisa fazer um investimento ainda em gráfico. Mas se você quiser, você pode assinar o que você melhor, o que você mais queira e que você mais goste. Não esqueça que nós estamos todos aqui pela liberdade. Queremos ser traders para ser livres. Então não esqueça da sua recompensa e que o objetivo, mais o trabalho duro, vai te levar ao sucesso. Vou lembrar você disso o tempo todo. Bom, primeiro de tudo, o que é análise técnica? Análise técnica é um raio-x da cabeça das pessoas. Como assim, Carol? É como se eu conseguisse enxergar se as pessoas estão mais dispostas a comprar ou a vender. Então eu consigo enxergar para onde o mercado vai. E ele estuda o preço e o volume. Nada adianta se não tiver volume. Então se tem preço, mas não tem volume, não tem negócio, não vai ter gente negociando. E aqui é um ponto muito importante, um ponto chave para a nossa aula. A análise técnica é igualzinho você estudar história. Por que você estuda história? Para entender o passado, para você estudar o passado, entender o presente e projetar o futuro. Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje por causa do passado. E o que vai acontecer depois? Nós vamos fazer com base no passado, no presente e no futuro. Então, a análise técnica nada mais é do que isso. A gente olha o histórico para entender o que está acontecendo agora e para onde pode ir no futuro. É claro que nenhuma análise técnica é a mãe de nada, ou ela te dá 100% de garantia de nada. Ela te dá uma ajuda para você tomar a decisão. Mas se o mercado fosse assim tão óbvio, tão objetivo, as pessoas só compravam ou elas só vendiam e daí não ia ter negociação. Então, para ter negociação, tem gente discordando. Eu posso estar comprando e você está vendendo e assim vice-versa. Então, são as pessoas que vão analisar o mercado e tomar a decisão. Premissas do mercado. Primeiro, por que a análise técnica funciona? Os preços já são precificados, a história sempre se repete, os preços se movem em tendência e a formação de preços acontecem em ciclos de alta, de baixa ou lateral. A gente vai falar deles agora. Primeiro ponto aqui, eu gosto muito desse slide. Eu mostro esse slide desde que eu comecei a ensinar análise técnica há 11 anos atrás. Estou velha, eu sei. A análise técnica funciona porque todo mundo usa, ou todo mundo usa porque funciona. Eu brinco que é igual a Tostines, porque é a foto do biscoito. Você lembra daquela propaganda?
Tostines é fresquinha porque vende mais, ou é fresquinha porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinha. A análise técnica funciona porque todo mundo usa, ou todo mundo usa porque funciona. Ninguém sabe mais o que veio primeiro. Mas como ela funciona, todo mundo acaba usando. E se todo mundo usar, é lógico que ela vai funcionar. Então, quanto mais pessoas olhem para o gráfico e achem que é momento de comprar, mais elas vão puxar o gráfico para cima, mais elas vão puxar o preço para cima. Então não adianta você sozinho no mundo discordar, você olhar e falar assim, não, todo mundo acha que é para comprar, mas eu vou vender. O que vai acontecer? O preço vai subir. Se todo mundo comprar e você vender, não vai adiantar nada, amigo. Então a gente precisa ir com o mercado, porque todo mundo usa, então acaba ajudando muito e dando muito certo. O mercado cai, acumula e ele sobe. Assim como ele sobe, acumula lá em cima e cai. Então sempre tem esses movimentos. Só tem 3 coisas que podem acontecer no mercado. Ou ele está caindo, ou ele está lateral, nada está acontecendo. Quando eu digo nada, nada mesmo. Não está quase oscilando os preços. Ou ele está subindo. Só essas 3 coisas que podem acontecer. Bom, a gente vai estudar aqui os ciclos econômicos, ou seja, os ciclos que se repetem. Os analistas técnicos buscam por padrões, então você vai ver figuras que têm padrões. E o feeling do mercado, ou seja, a gente está buscando saber se as pessoas vão comprar mais ou vender mais. E não esqueça, o simples sempre vence. Toda vez que você olhar um cara falando sobre, sei lá, um bulldog invertido no gráfico, ou como o Joaquim gosta de brincar, tem um dinossauro vomitando, cara, para de viajar na batatinha. Quanto mais simples, mais vai dar certo. Se você inventar muito moda, não vai rolar. Porque se só você achar que é para comprar, não vai subir. Simples assim, ok? Vamos comparar a análise técnica e fundamentalista? Primeiro, eu acho que o ponto mais importante, tá? A análise técnica, ela quer descobrir em qual direção os preços vão se movimentar. Isso a análise fundamentalista também quer. Porém, o estudo é diferente. A análise técnica no efeito e a fundamentalista na causa. Quando um analista vai olhar, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar a análise de transações com preço e volume, vai usar os gráficos, vai mensurar os componentes emocionais, vai analisar as tendências. O fundamentalista vai olhar o quê? O valor intrínseco daquele ativo. Quanto seria justo pagar por aquela ação com base no faturamento, com base no balanço e etc. Ok? Então, são mais ações relativas à economia, ao balanço daquela companhia. A análise técnica e a análise fundamentalista, ambas são subjetivas. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Então, você vai ter a sua interpretação. No caso da análise técnica, formação histórica dos preços, a gente vai olhar o passado. E na análise fundamentalista, a gente vai olhar o balanço, o lucro, o resultado, etc. Os papéis sem histórico não servem para análise técnica. Para análise fundamentalista, serve, porque é com base no projeto da companhia. E os papéis sem liquidez também não servem para a análise técnica. Tipos de gráfico, temos 3 tipos. Tipo linha, barra ou candlestick japonês. O de linha serve para quê? Para porcaria nenhuma. É esse aqui, ó. Não serve para nada, você só enxerga a linha, e quando você só enxerga a linha, você só sabe o último negócio que aconteceu. Então você vai olhar, sabe se o mercado está subindo ou caindo, mas nada além disso. O de barra, ele é um pouquinho mais completo, porém a abertura fica do lado esquerdo e a fechamento do lado direito, ou seja, você tem que bater o olho e saber onde abriu e onde fechou, tá? E ele tem a mínima e a máxima do dia, ou dos 5 minutos, ou dos 10 minutos. Então, esse daqui é o de barrinha. Agora, o candlestick japonês, ele é muito mais completo. Isso daqui é desde a época lá que eles usavam para precificação de arroz. Então, o candlestick, ele é a vela. Você consegue ver tudo. E é bem legal porque você consegue colocar ele bem didático. Você consegue colocar em verde e em vermelho. Então, verde quando foi positivo e vermelho quando foi negativo. Ou, se você preferir, você pode colocar pink, amarelo, você pode pôr azul, a cor que você quiser, tá bom? Mas é claro que verde e vermelho fica bem mais didático, né? Então, vamos lá. Você vai ter o preço de abertura e a mínima,
e o preço de fechamento e a máxima. Então, o que aconteceu naquele preço? Então, aqui é R$10, aqui é 10,10. Então, saiu do 10,10, teve 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5, 10,6, né? Fechou na máxima do dia. O último negócio foi o melhor preço daquele dia, foi 10,10. Então, você enxerga nesse candle aqui. Nesse aqui já é diferente, você tem o que a gente chama de sombra, que é isso daqui, ó, tanto aqui em cima quanto aqui. Essa sombra significa que chegou no patamar, porém um monte de gente entrou vendendo, fechou aqui embaixo, ó. Então fechou no 10,08 e aqui foi 10,10 a máxima, R$10,10, aqui foi 10,08. Então você chegou um patamar maior. E a mesma coisa aqui com a mínima, chegou a custar, sei lá, R$9, porém abriu aqui a 9,10 e daí caiu para R$9, depois subiu de novo e fechou. Então você tem todas as informações do dia. O que é isso aqui, Carol, essa barrinha estranha aí? É o que a gente chama de doji, a gente vai falar sobre ele, mas você tem essa informação aqui que abriu e fechou no mesmo preço. Abriu no R$10 e fechou no mesmos R$10. Subiu lá em cima, caiu aqui embaixo, mas abriu e fechou no mesmo preço. Formação dos tempos gráficos. Você tem gráfico diário, semanal, mensal ou anual. Então, o gráfico diário, um pregão por dia. Semanal, um por semana. Um candle por mês e um candle por ano. No intraday, você pode usar 1, 5, 15, 30 e 60 minutos. Eu, em geral, uso de 5 minutos, é o que eu mais gosto. Às vezes eu uso de 2 minutos, mas em geral a gente usa para operar day trade o gráfico de 5 minutos. E aqui, é claro, é aí a proporção, tipo, lógico que o diário, né, o gráfico diário todo mundo usa, o semanal poucas pessoas e o mensal menos aí. O item mais importante que você deve aprender é a traçar as linhas de tendência. A linha de tendência são linhas imaginárias, tá? Imaginárias. Elas não vêm no seu gráfico pronto. E elas são traçadas com base em topos e fundos. O mercado não só sobe, o mercado não só cai. Então você consegue ter aqui sempre topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos. O mercado faz aquele zigue-zague. E o mercado só tem 3 direções, alta, baixa ou lateralizado. Mercado em alta é esse aqui, ó. Tá vendo que ele está subindo? Isso daqui significa, ó, ele subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Eu vou traçar a minha linha de tendência de alta pelos fundos, ou seja, pelos valores do fundo. Toda vez que eu traço uma linha, lembre que quanto mais vezes toca a linha, mais forte a linha é. Lembra disso lá na escola? Então, é a mesma coisa. Então, quanto mais vezes tocar a minha linha, mais forte a minha linha é. Então, eu traço a minha linha pelos fundos e eu traço as minhas linhas de baixa pelos topos, tá vendo? Então, o topo, ele é com valores menores do que o topo anterior, que é menor do que esse, que é menor do que esse. Então, quanto mais vezes eu conseguir traçar as minhas linhas, melhor. Isso daqui que é as chamadas linhas de tendência. E daí tem, claro, as linhas de laterais, que você vai poder identificar movimentos mais laterais. Primeiro exercício do seu dia, você vai lá no seu gráfico gratuito e vai traçar a sua linha. Comece identificando onde tem fundo, então você vai procurar linhas de tendência. Então o mercado está em tendência de alta. Aonde que eu preciso buscar? O fundo. E aonde o gráfico está em tendência de baixa, eu preciso buscar o topo. Olha que importante, por quê? Quando perde o fundo, por exemplo, está aqui em uma tendência de alta, ela continua sendo verdade até que se prove o contrário. Então, enquanto tocar a linha, você vai continuar na posição de comprado. Quando romper a linha, pode ser que o mercado vire, que o mercado comece para o outro lado, que foi exatamente essa situação. Então, o mercado vinha caindo. Hora que rompeu essa linha aqui, olha o tamanho desses candles e olha o volume aqui embaixo. Tá vendo o volume? Tava todo mundo aguardando essa situação. Quando aconteceu, o cara foi lá e comprou. Ah, Carol, mas aqui teve uma queda. Mas por que teve essa queda? Porque um monte de gente comprou desaceleradamente, absurdamente comprando.
Então, todo mundo fica olhando. Isso daqui quer reverter a tendência. Estava numa tendência de queda, começou com uma tendência de alta. Então, você vai lá, hoje, você vai fazer o seu exercício. Você vai lá e você vai traçar os seus topos e fundos. Anota aí, é seu exercício do dia. Procurar identificar as linhas de tendência. E guarde isso daí para a gente fazer um bate-papo depois no nosso chat, nos nossos bate-papos, ok? Olha nesse exercício aqui, nesse gráfico aqui, eu consigo identificar um movimento lateral, eu consigo identificar um movimento de alta, eu consigo identificar um movimento de queda e eu consigo identificar novamente um movimento de alta. Então são essas situações que eu consigo enxergar as tendências desse ciclo. Teoria Down. Primeiro, vamos lá, então, voltando aqui para a nossa aula, o seguinte. Teoria Down, então nesse vídeo aqui eu até recomendei vocês assistirem, tem a história do Down, né? Mas o que é a teoria Down que você já deve ter escutado? As médias levam tudo em consideração. As tendências de longo prazo só tem 3 fases, que é alta, baixa e acumulação. O volume tem que confirmar a tendência e assume-se que a tendência segue até que se prove o contrário. Lembre que você não é um analista, você não está antecipando o mercado. Um ponto também muito importante é o número de força. Então, a análise técnica ela leva como principal característica que a memória das massas. Então, existem suportes e resistências, existem preços que você vai observar que não está fácil de ultrapassar. Isso é com base o quê? Na memória das massas. Por isso que em vários momentos o mercado toca aquele determinado preço e ele tem um entrave, que é os suportes e as resistências. O suporte nada mais é do que o preço não consegue mais cair daquele patamar, ou seja, é o nosso chão. No meu chão é R$7. Bate nos R$7, volta. Bate nos R$7, volta. E a minha resistência? A minha resistência é o meu teto. Bate naquele preço, cai. Bate naquele preço, cai. Então, resistência é onde não consegue ultrapassar e suporte aonde não consegue mais cair. A gente vai aprender a fazer estratégias baseadas em suportes e resistências. Então, vocês estão observando aqui esse gráfico. Então, a gente tem aqui um cenário onde tocou 3 vezes e não caía mais. Isso daqui pode ser considerado um suporte. Aqui já tem uma resistência, 3 candles pequenininhos onde não conseguia ultrapassar. Depois ultrapassou, conseguiu ir de novo. Qual é a próxima resistência? Esse topo anterior aqui, vai criar uma dificuldade para passar essa linha. E teve mesmo, quando os candles são pequenininhos. Quando passou, foi candles grandes, subindo até lá em cima. De novo, teve preço que não conseguiu passar. Criou outra resistência. Então, em vários momentos aí, a gente vai ter suportes e resistências. Um ponto importante que você deve saber é que no mercado existem gaps. O que é gap, Carol? Gap não é a marca. Gap é um buraco. Então, vamos lá. Recentemente, a gente teve aí a situação de circuit break da bolsa. Circuit break é o stop da bolsa. Quando a bolsa bate 10% de queda, ela fecha. As ações já abriram negativas. Por isso, nós não montamos posição aqui. A gente não fica comprado nem vendido. Porque a gente não quer acordar nem mais rico, nem mais pobre, nem um dia. E o que tem aqui? A gente tem um buraco. Esse buraco é exatamente isso que pode acontecer. Eu posso acordar mais rico ou mais pobre. Nesse caso aqui, eu acordaria mais rico. Por quê? Fechou nesse preço aqui e abriu aqui em cima. Então, não teve negociação nessa faixa de preço. Isso é o chamado gap. Então, esse gap serve para quê? Em geral, os gappings podem ser fechados. Ou seja, o mercado, que aqui ele estava forte numa tendência de compra. Mas, em geral, se ele está meio fraquinho, ele tende a vir aqui, fechar o gap, ou seja, negociar nessa faixa de preço que ele deixou aberto e continuar subindo. Então, é importante a gente saber que ele existe. Simetrias. O mercado, na análise técnica, ele se move de formas, figuras aí parecidas, e elas se movimentam
e a gente vai aprender a identificar algumas delas. A gente diz que o mercado, ele espelha, ele duplica algumas formações. As figuras existem impulsão. Essas figuras de impulsão são padrões que surgem repetidamente ao longo do tempo. Como assim? Tipo isso, ombro, cabeça, ombro. Nada mais é do que suportes e resistências, mas a gente consegue enxergar nitidamente que teve aqui um topo, aí teve um topo maior do que o topo anterior, ou seja, se a gente só estivesse olhando até aqui, até onde está escrito cabeça, a gente estava numa tendência de alta. Porém, o mercado veio e formou esse topo no mesmo valor do topo daqui, ó, porém com valores menores do que o topo anterior. Ou seja, o mercado está preparado para virar a mão, para virar por uma tendência de baixa. E ele veio de uma tendência de alta e virou por uma tendência de baixa. Então, quando você identifica isso que o mercado chama de ombro, cabeça, ombro ou oco, você tem essa situação, onde você tem um ombrinho aqui e uma cabeça aqui. E daí ele está virando para uma queda. Olha isso no gráfico. Aí no gráfico a gente consegue identificar esse movimento. É lógico que nenhum gráfico vai ser lindo igual a isso. Ele vai ser mais parecido com isso. E o que você pode fazer com essa informação? Você pode saber que a distância entre aqui, ó, essa linha que segura os ombros até a cabeça, você pode projetar para cá, para baixo. Tem muita gente que pega esse valor daqui até aqui e projeta aqui para baixo, para saber até onde os preços podem ir. Então ele pode cair o correspondente entre essa linha daqui até lá em cima. Não se preocupe muito em decorar esses nomes, porque o que você precisa saber é as linhas de tendência, os candles e o preço e o volume. Então, se tem volume, tem preço, você identificar isso é o que mais importa. O ombro, cabeça, ombro é o invertido. Aí tem tanto para cima quanto para baixo. E ombro, cabeça, ombro veio de uma tendência de baixa, invertido, né? Ombro, cabeça, ombro invertido veio de uma tendência de baixa. E daí ele começou a subir, ou seja, a cabeça ficou aqui de ponta cabeça. Então você enxerga invertido, por isso que ele chama invertido. Topos duplos. Topos duplos é um ótimo indicador de que o mercado perdeu força. Então ele vinha de uma tendência de alta, bateu aqui. Tentou de novo, bateu e voltou. Ele vai começar a cair em algum momento. Então esses topos duplos aqui você também pode utilizar para projetar ele para baixo. Os topos duplos aí como exercício para você, aí como num gráfico real, né? Um gráfico de verdade, aqui para você de topos duplos. E os fundos duplos, a mesma coisa, só que para baixo. Então o mercado vinha de uma tendência de queda, criou-se aqui um suporte, ou seja, um valor onde ele não conseguia mais cair, e em seguida ele virou para uma tendência de alta. Ele só reverteu a operação ali. E a mesma coisa em relação a três montanhas. Esses nomes de verdade, não se preocupe tanto, tá bom? O mais importante é você conseguir enxergar isso daqui, ó. Três montanhas são três topos, três momentos que ele bateu e não conseguiu ultrapassar. A, B e C. Quanto mais forte isso, mais você pode garantir que você pode projetar aqui para baixo. Então você tem aqui três momentos que ele tentou passar, não conseguiu. Quando ele romper para baixo, ele vai projetar. Você pega esse valor daqui, desse suporte até resistência, e projeta aqui para baixo. Então você pode saber até onde pode ir aquelas ações. Então você pode ficar de olho nisso. Olhar esse tamanho para projetar aqui para baixo o mesmo patamar. E a mesma coisa ali, aqui são as três montanhas no gráfico, 3 vezes que bateu, estava prontinho para começar a cair. E os três rios é o contrário das três montanhas. Você tem 3 fundos. Então o mercado vinha de uma queda, segurou 3 vezes em 3 pontos e reverteu para uma alta. Aí você vai lá e projeta, ó, tá vendo esse tamanho do 11,5? Você projeta aqui para cima o mesmo tamanho. Feito? Então, galera,
para você começar, então, a entender o mercado, são esses pontos, são essas dicas que eu te dou sobre análise técnica. Calma, a gente já vai falar sobre os indicadores da análise técnica e também quais as ferramentas. O primeiro de tudo que você precisava aprender é identificar as linhas de tendência. Então, faça os exercícios, olhe no gráfico vários momentos onde você consegue identificar topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos e tente traçar essas linhas de tendência, também buscando movimentos de suportes e resistência. Então vamos treinar bastante isso para que você fique craque e possa evoluir. Um grande beijo e não esqueça, melhor parte agora, hein? O seu treino.